Nesta aula, nós vamos começar o estudo dos impostos da competência privativa, o nosso módulo Imposto da Competência Privativa. Ao terminarmos esse módulo, já vimos tributo, competência tributária e agora imposto da competência privativa. Vamos fazer uma bateria de provas de concurso anteriores, exercícios de provas de concurso anteriores, recentes, para que a gente possa saber como exatamente isso é cobrado. Eu deixei nesses 3 módulos juntos para fazer os exercícios, porque as questões de prova normalmente não tratam só de tributo, ou só de competência, ou só de imposto da competência privativa. As questões têm esses 3 assuntos normalmente intercalados. Então, por isso, nesse caso específico, nós terminamos o módulo tributos, terminamos o módulo competência tributária, vamos terminar os impostos da competência privativa, e aí sim, vamos fazer uma bateria de exercícios de provas recentes, ver como é que isso vai ser cobrado, para que você fique preparadíssimo, mate a pau, vá assumir o cargo desejado e convide o Borbinha para ir para a festa, porque esquece, né? Depois que passa um concurso, não quer nunca mais ouvir a voz desse desgraçado. Né? Não pode, tem que passar. Vocês não sabem como é importante a gente receber um e-mail lá que, né, contente pela alegria de ter passado, a gente que é apaixonado por dar aula e que já passou por essa circunstância que vocês estão passando, isso é fundamental para a gente. Muito bem, mas nós vamos estudar os impostos da competência privativa. Antes ainda, vou relembrá-los que todo esse material, todos esses slides que eu utilizo em sala, estão disponíveis para vocês nos módulos respectivos, no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Vocês estão vendo aí, www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Baixem lá, livre, sem ônus nenhum, se quiserem baixar os slides para fazerem as anotações, certo? É lógico que todas as figuras e as explicações estão no livro também, Direito Tributário, que é a 24ª edição, mas se quiserem só os slides para fazer as anotações, podem baixar lá sem problema nenhum. Muito bem, então vamos lá, impostos da competência privativa. O que é isso? Nós já vimos as espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições para fiscais ou especiais. E nos impostos, nós temos, na verdade, os impostos da competência privativa, que são 13, 7 da União, 3 dos estados e Distrito Federal e 3 dos municípios. E temos também os impostos extraordinários, impostos de guerra, e os impostos residuais, que é a possibilidade de, através de lei complementar, instituir novos impostos, desde que tenha um faturadouro base de cálculo diferente dos que nós vamos estudar agora da competência privativa. Então, minha gente, estes impostos da competência privativa, o que nós vamos ver aqui? Eu quero mostrar uma imagem que vai ajudar a entender o desenvolvimento desse estudo nosso específico sobre os impostos da competência privativa. Vamos lá. Então, impostos da competência privativa. Vocês já sabem que o exercício da competência tributária se dá em 3 níveis. A Constituição Federal atribui a competência para instituir impostos. A Lei Complementar Federal estabelece normas gerais para instituir estes impostos. E, finalmente, a norma legal de União, Estado, Distrito Federal ou município institui definitivamente o imposto. Então, esta é uma característica do exercício da competência tributária. Ela se dá em 3 níveis. Em nível de Constituição Federal, que atribui, Lei Complementar Federal, que estabelece normas gerais, e a norma instituidora de União, Estado, Distrito Federal e município, Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada ou Medida Provisória. O que nós vamos ver aqui nas normas gerais aplicáveis ao imposto da competência privativa são exatamente estas normas gerais e os dispositivos constitucionais relativos a estes 13
impostos. Volto a insistir, não vamos estudar aqui a legislação específica dos impostos. Isso é uma matéria específica de cada concurso. O que nós vamos estudar são as normas gerais previstas no CTN e outras leis complementares e os dispositivos constitucionais. E nós vamos continuar agora, portanto, vamos começar com os impostos da União. Impostos da União. Muito bem. Quais são os impostos da União? 7 da competência privativa, porque tem a competência extraordinária, residual, mas 7 impostos da competência privativa. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro relativos a títulos ou valores mobiliários, o ITR, Imposto Territorial Rural, e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que já sabemos nunca foi instituído, provavelmente nunca será, mas é um dos 4 tributos que tem que ser instituídos por lei complementar, já sabemos disso. Vou repetir, porque é sempre importante lembrar disso. É o IGF, os empréstimos compulsórios, os novos impostos da competência residual e as novas contribuições para a Seguridade Social, contribuições sociais residuais, além daquelas previstas no artigo 195, nos incisos 1º a 4º. Muito bem. Então, nós vamos começar com o imposto de importação. Vamos ver a denominação do imposto, os dispositivos que nós vamos utilizar, em nível de Constituição e em nível de CTN, estabelecendo fato gerador, base de cálculo, contribuinte e comentando dispositivos constitucionais. Então vamos lá. Primeiro imposto. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Vamos dar uma olhadinha. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros, artigo 153, inciso 1º da Constituição, e os artigos 19 a 22 do CTN. Muito bem. Em primeiro lugar, detalhe importante, imposto de importação sobre produto estrangeiro. Será que existe importação de produto que não seja estrangeiro? Existe, muito cuidado, o termo importação, ele não é só utilizado quando vem do exterior. Os estados importam entre si. O estado do Rio, por exemplo, é um grande importador de produtos de outros estados. Mas este imposto só incide sobre a importação de produtos estrangeiros. Muito bem. Então, esta é a denominação do imposto que está previsto na Constituição e nos artigos 19 a 22 do CTN, estabelecendo as normas gerais relativas a esse imposto. Então, vamos lá. Primeira norma geral estabelecida no CTN, vamos conhecer o seu fato gerador. É a entrada dos produtos no território nacional. Este é o fato gerador do nosso imposto de importação de produtos estrangeiros. Muito cuidado neste caso particular, porque a legislação do imposto de importação equipara, em algumas circunstâncias, como é o caso da importação por pessoa física, equipara a entrada no território nacional ao registro da DI, da Declaração de Importação. Porque isso já foi cobrado em prova da ESAF. Embora a prova não exigisse o conhecimento da legislação específica do imposto de importação, já foi cobrado e, portanto, é importante vocês saberem que, embora o CTN estabeleça que o fato gerador é a entrada no território nacional, o legislador utilizou um artifício. Ele equiparou, por exemplo, no caso da importação por pessoa física, equiparou à entrada no território nacional o registro da DI, da Declaração de Importação, e vocês podem se deparar com isso em prova, como já houve no caso da ESAF. Muito bem. Então, este é o nosso fato gerador. Legal? Vamos adiante. Quem é o contribuinte? Primeiro, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Ora, minha gente, como é que é isso? Quem é que pode ser equiparado ao importador? Muito simples. Vamos imaginar o seguinte:
eu tenho uma empresa A, que é a importadora, e tem uma empresa B, que é a destinatária final. Então, o produto vem da Alemanha, entra pelo porto do Rio de Janeiro e vai para a empresa B. O estabelecimento onde ocorre a entrada física da mercadoria no país é o estabelecimento B, embora o importador seja outra empresa, A, mas ela já importou com um contrato com prévia destinação para B. Este B pode ser equiparado ao importador e ser contribuinte do imposto de importação. Então, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Mas não é o único. Vamos voltar para ver mais um detalhe? O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Ora, vocês talvez já saibam a diferença entre descaminho e contrabando. Quando um produto é proibida a importação dele e entra no país, portanto, de forma irregular, está vendo a prática do contrabando, certo? Mas se o produto é permitida a sua importação e está entrando em situação irregular, está ocorrendo o crime de descaminho. A gente usa muito falar, os camelôs têm muito contrabando. Não tem contrabando, tem descaminho. São mercadorias que não são proibidas, mas entram irregularmente. Vamos imaginar que essa mercadoria foi apreendida pela fiscalização, no caso de descaminho, ou abandonada lá. Os importadores viram, as pessoas estavam trazendo irregularmente, viram que estava chegando polícia e se mandaram, abandonaram lá. Ou foi apreendida a mercadoria. Nessa hipótese, essa mercadoria vai ser levada a leilão. E nesta hipótese, o contribuinte é o arrematante, quem vai fazer a arrematação lá no leilão. Então, estes são os contribuintes. O importador ou quem a lei a ele equiparar e o arrematante no caso de produto abandonado ou apreendido. Muito bem. Mas agora nós temos que conversar um detalhe importante sobre a base de cálculo desse imposto. Então vamos lá? Base de cálculo. Quando a alíquota seja ad valorem, nós já vamos explicar o que é isso. O preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo de importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto do país. E, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Ora, voltando para mim, nós vamos desenhar um quadro em que nós vamos colocar esse detalhe sobre a alíquota específica e a alíquota ad valorem, porque vai nos servir também para o imposto de exportação, que é o próximo imposto que nós vamos conhecer. Então vamos lá. A base de cálculo do II e do IE a base de cálculo do II ou do IE vai depender do tipo de alíquota. Se a alíquota for ad valorem, o que é a alíquota ad valorem? A alíquota ad valorem é um percentual sobre o valor. É a alíquota ad valorem. Neste caso, a base de cálculo será o valor do produto. Neste caso, a base de cálculo, portanto, será
o valor do tributo ou seu similar alcançaria o tempo de importação e uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto, lugar de entrada do produto no país. Mas, se a alíquota for uma alíquota específica, o que é uma alíquota específica? É um valor fixo. Por exemplo, são devidos R$100 por tonelada de trigo importado, R$20 por par de sapato importado, R$10 por produto, por unidade, por dúzia, seja lá o que for. Então, a base de cálculo é a unidade de medida adotada pela lei. Pode ser a tonelagem do produto, como eu dei o exemplo do trigo, pode ser o quilo, pode ser a unidade, pode ser a dúzia, o par, seja lá o que for. Então, a base de cálculo será o valor do produto ou a unidade de medida adotada pela lei, dependendo se a alíquota for ad valorem, que é um percentual sobre o valor, ou uma alíquota fixa por unidade de produto. Então, é isto tanto no que diz respeito ao imposto de importação quanto ao imposto de exportação. Muito bem, mas tem um detalhe a mais aqui. No caso do imposto de importação, além dessas duas bases de cálculo, nós vamos voltar para os nossos slides para que a gente observe esse detalhe, além da base de cálculo, com relação à alíquota ad valorem, ser o preço do produto, e com relação à alíquota específica, ser a unidade de medida adotada pela lei, nós temos mais uma hipótese, que é a arrematação. Vamos lá, então? Neste caso, quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço de arrematação é a nossa base de cálculo do II, Imposto de Importação. Muito bem. Mais um detalhe, só para terminarmos o Imposto de Importação, os dispositivos constitucionais, que já os conhecemos, mas vamos recordá-los. Não obedece à anterioridade, não obedece à noventena, pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, né, de acordo à não obediência aos dois princípios, de acordo com o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, e o fato de ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Então, este é o primeiro imposto da competência privativa da União, o nosso imposto de importação. Até o próximo encontro.